Joana d'Arc, a donzela de Orleans, uma das figuras históricas mais famosas da França, ao lado de Napoleão Bonaparte. Nasceu em Dorme, uma pequena vila na França, no ano de 1412. Filha de um casal de agricultores e artesãos, era a caçula tendo 4 irmãos. Uma família religiosa, incluindo Joana, que frequentava a igreja regularmente. Joana viveu num contexto sombrio, a Guerra dos 100 Anos, um dos maiores conflitos da Idade Média, a disputa da França e Inglaterra pelo trono francês. Em 1328, o rei francês Carlos IV morre sem deixar um herdeiro. Vendo isso, o rei da Inglaterra, Eduardo III, sobrinho de Carlos, afirma ter o direito ao trono, mas a realeza não concorda e coloca Felipe VI no trono. Esse impasse pelo trono levou à guerra. A Inglaterra saiu vitoriosa na maioria dos conflitos, conseguindo diversos territórios franceses, os quais eles não conseguiam parar o avanço inglês. Durante a infância de Joana, o rei não coroado Carlos VII tenta conter o avanço inglês e os Borguinhões, parcela de franceses do Condado de Borgonha, que apoiava os ingleses. Em torno dos 13 anos, Joana afirmava que ouvia vozes e tinha visões. As mensagens eram sobre frequentar a igreja e lhe deram missões: acabar com o cerco inglês em Orleans, levar o novo rei para ser coroado em Reims e expulsar os invasores de Paris. Aos 16 anos, Joana vai até uma cidade vizinha procurando Robert de Baudricourt, um funcionário do reino francês. Lá, ela pede escolta até Chinon, onde estava a corte real francesa. Baudricourt estava relutante, mas devido à insistência da jovem, acabou aceitando cerca de um ano depois. Ela atravessou as terras dominadas pelos Borguinhões e chegou em Chinon, onde iria se encontrar com Carlos. Desde a travessia até a sua morte, Joana usou vestimentas masculinas. Um dos possíveis motivos para isso era para desencorajar o abuso contra ela, quando estava viajando, nos acampamentos de batalha e durante sua prisão. Joana passou por vários testes para saber suas intenções, como comprovar sua virgindade e confirmar sua santidade. Como esse encontro ocorreu é muito debatido, tendo várias versões, porém tem sempre uma pergunta: por quê? O rei, uma figura de tamanha importância, iria dar ouvidos a uma adolescente que afirma ter tido visões divinas. Alguns dizem que é devido ao contexto da época. Com todo respeito, acho que será preciso mais que uma camponesa... Não me interessa o que você pensa, Tremoille, nem o que eu penso. O que interessa é o que as pessoas simples pensam, e a verdade é que as pessoas simples já estão falando dela por todo o país. E você sabe como são as pessoas simples, sempre prontas a acreditar numa profecia. Onde os ingleses conseguiram muitas vitórias sobre os franceses, o que os fez perder a fé e a moral. A própria Joana, em seu julgamento, se negou a contar o que aconteceu em seu encontro com o rei. É muito questionada as participações militares de Joana nas batalhas. Alguns acreditam que ela não era uma guerreira, mas um apoio moral, enquanto outros que ela aconselhava os líderes do exército. Depois do encontro com o rei, foi-lhe dado equipamentos e soldados, sendo mandada para a região de Orleans para aliviar a tensão contra os ingleses. Não acredito que estão mandando uma mulher. Que cor de vestido ela estará usando? Azul. Com um laço azul no cabelo para amarrar Talbot. Alguém aqui sabe se ela consegue pelo menos cavalgar? Sim, consegue.
Independente de como foi sua participação, a moral do exército francês aumentou e eles conseguiram uma série de vitórias sobre os ingleses, aumentando a fama de Joana. Devido ao sucesso na região, ganhou a alcunha de a Donzela de Orleans. Devido às vitórias, foi o momento ideal de coroar e consagrar Carlos como rei. A coroação aconteceu em 17 de julho de 1429, na cidade de Reims. Como outras pessoas, Joana pensava que para legitimar o poder do rei, deveriam retomar Paris do domínio inglês. Mas a corte francesa prefere assinar um acordo de trégua com os Borguinhões. Porém, o Duque da Borgonha aproveita o acordo e reforça a capital e outras cidades. O exército é dissolvido, mas Joana continua suas campanhas e parte para o campo de batalha, se tornando independente e sem apoio do rei. Ela e suas tropas continuam lutando, mas sem obter sucesso. Joana lidera um ataque a Paris, mas é ferida em batalha. O rei, que já não estava muito seguro em relação ao ataque, ordena o recuo das forças e proíbe uma nova ofensiva. Joana! Vamos, vamos! Joana! Vamos! Vamos! Não! Em maio de 1430, a cidade de Compiègne foi tomada pelos Borguilhões. Joana decide intervir, mas a força do exército inimigo era muito maior que a sua. Acabou sendo capturada por tropas borgonhesas. Foi vendida para o exército inglês por 10.000 libras. Joana tinha sido uma figura muito popular e influente, até mesmo na Inglaterra. Não poderia ser considerada uma santa, pois isso significaria que os ingleses estavam lutando contra a vontade de Deus. E isso era intolerável. Foi acusada de bruxaria e heresia. Apesar de ter sido julgada na França, o julgamento era composto principalmente por ingleses e borguinhões, onde foi desacreditada, questionando sua virgindade e até o uso de roupas masculinas. Em 30 de maio de 1431, a jovem de 19 anos foi condenada à fogueira. Anos depois, sua história e condenação foi revisada. Em 1456, foi considerada inocente pelo Papa Calixto III. Em 1803, foi oficialmente declarada como um símbolo nacional da França pelo imperador Napoleão Bonaparte. Em 1909, a igreja beatificou a imagem de Joana e em 1920 foi canonizada santa pelo Papa Bento XV. Joana d'Arc foi muito mais do que apenas uma figura religiosa. Foi uma inspiração para o nacionalismo francês e para a história.